Agora, etiologia. Etiologia ou causa? Quais seriam as possíveis causas? Como a gente ainda, às vezes a gente ouve falar assim, puxa vida, a doença de Parkinson não tem cura. Na verdade, nós ainda, enquanto pesquisadores, não conseguimos encontrar uma cura para ela. Então, a gente pode dizer que a etiologia é desconhecida, por isso não tem cura. Não se sabe exatamente o que causa a doença de Parkinson. Aí você diz assim, professora, quando nós estudamos lá em cima, nós vimos que o Coulson falou sobre a dopamina porque havia uma alteração nigrostriatal. Tá certo, concordo com você. E aí a levodopa passou a ser uma medicação padrão ouro no uso da doença de Parkinson. Perfeito, concordo com você. Só que tem uma questão importante aí que precisa ser colocada. Você já viu algum paciente com Parkinson que toma levodopa e associados não ter nada? Não, você não viu, né? Você viu que apenas uma minimização da sintomatologia. Por isso, há sim uma degeneração nigrostriatal já bem estudada. No entanto, provavelmente não só isso. Por isso que a gente fala em causas, em etiologia multifatorial. E uma delas seria idiopática, não se sabe exatamente por que, mas está lá, apareceu. Outra seria uma alteração genética associada a fatores ambientais. E nesses fatores ambientais, a gente pode falar nas toxinas. Essas toxinas que quando a gente falou lá em cima, a gente falou na questão da vida do homem, né? Que trabalha lá nas indústrias, que está exposto a algumas substâncias, como por exemplo o MPTP. Quando a gente faz pesquisa para desenvolver a doença de Parkinson nos animaizinhos, a gente usa o MPTP, só que já está proibido. Por quê? Porque ele é uma substância cancerígena que altera, sim, o sistema nervoso central. Daí ele provocar essas degenerações. Outra, o monóxido de carbono, cianeto, manganês, são todas substâncias, são chamadas toxinas, que quando o homem está exposto a essas circunstâncias, pode ser uma das causas da doença de Parkinson. Sobre os genes envolvidos: o gene da proteína parquina, que é o PARC2, o gene da alfa-sinucleína, que é a PARC1, o gene da ubiquitina C-hidroxilase L1, que é o PARC5. Esses genes PARC2, PARC1, PARC5, em pacientes que têm doença de Parkinson, que têm esses genes, são mais propensos a desenvolver a patologia em si. Fala-se também em alterações mitocondriais. Mitocôndria, aquela fornalhazinha lá dentro da célula. Pois bem, o complexo 1 das mitocôndrias está relacionado com a doença de Parkinson. Você sabe por quê? Porque é um aumento na formação de radicais livres e um aumento do ferro livre. Ué, o que isso tem a ver? Quando do processamento lá daquelas lá do ciclo de Krebs, que você se lembra lá do seu colégio, nas mitocôndrias, aquele ciclo lá para que a mitocôndria seja o pulmão lá da célula. Pois bem, todas aquelas reações químicas de lá liberam radicais livres, que são substâncias que ficam só esperando alguma outra para se ligar. E aí, quando não estão ligadas, quando estão livres, elas fazem estrago lá no sistema nervoso, elas podem levar a essa degeneração nigrostriatal. Tem também o papel da micróglia. Micróglia a gente viu lá nas aulas iniciais, micróglia, macróglia, células da glia que estão relacionadas, estão lá no sistema nervoso central, junto com os neurônios, estão em maior quantidade, que também podem ter alterações e levar a ser causa dessa doença de Parkinson. Portanto, de fato, a patologia em si ainda não tem uma causa conhecida, mas existe um conjunto de fatores que podem vir a desenvolver essa patologia. Vamos a mais uma questão. Questão 4. Há uma proteína encontrada nos corpúsculos de Levy, observada com frequência em pacientes com doença de Parkinson, que estaria relacionada à síntese e estoque de dopamina, codificada pelo gene PARC1. PARC1 é a alfa-sinucleína. Onde é que a gente tem aqui a alfa-sinucleína? Opção A, opção correta, opção A. PARC1, alfa-sinucleína. Professor, e esse corpúsculo de Levy? Faz parte do sistema esteopiramidal que você viu lá nas vias aferentes e eferentes. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha lá nas aulas anteriores. Agora vamos estudar a fisiopatologia da doença de Parkinson.
Fisiopatologia é o que causa a doença, como é que a doença se desenvolve no organismo. Vamos começar aqui pelas características da fisiopatologia da doença de Parkinson. A gente estudou lá na definição que a doença de Parkinson é uma doença progressiva com uma degeneração dos neurônios mielinizados da parte, alguns livros dizem pars, compacta da substância negra. Então, lá no mesencéfalo existe a substância negra e na substância negra tem neurônios mielinizados. Então, há uma degeneração progressiva desses neurônios mielinizados presentes na substância negra. E essa degeneração promove uma redução nos níveis de dopamina no estriado, caudado e hipotálamo, lá do sistema nervoso central. Essa redução nos níveis de dopamina que é produzida aqui, por sua vez, é responsável pelo controle dos movimentos voluntários. Então, se há uma alteração desses movimentos, há uma redução por consequência da dopamina que regressivamente foi provocada por uma degeneração desses neurônios. Pois bem, essa via atua de forma direta e de uma forma indireta. Resumidamente, a via direta apresenta receptores do tipo D1 e esses D1 são do tipo excitatórios. Se eles são do tipo excitatórios, eles fisiologicamente promovem um aumento da atividade da via direta. São excitatórios, quando estimulados, provocam esse aumento da atividade. Pois bem, então fisiologicamente, se eles promovem um aumento da atividade na via direta, eles liberam, dopamina lá. Só que se há uma degeneração, essa dopamina vai estar diminuída, então vai provocar um efeito oposto. Se tem pouca dopamina, movimento voluntário está lento, bradicinesia, doença de Parkinson. Já a via indireta, por sua vez, resumidamente, tem receptores D2 inibitórios, que por sua vez promovem a redução da atividade da via indireta. Se eles reduzem a atividade da via indireta, eles estão liberando a dopamina. Só que quando liberam a dopamina em menor quantidade, porque são inibitórios, o efeito oposto seria então a redução da quantidade dessa dopamina, que por sua vez a quantidade diminuída levaria àqueles efeitos de diminuição dos movimentos, e por sua vez a bradicinesia, a sintomatologia correlata. Então, nós vimos que há uma progressiva degeneração desses neurônios mielinizados. Há também a presença de inclusões citoplasmáticas, e aí são os corpúsculos de Levy que nós falamos lá em cima, formados por alfa-sinucleína e ubiquitina. Essas duas substânciazinhas aqui promovem então a degeneração da substância negra também presentes lá no estriado, levando à diminuição da dopamina e, por consequência, a sintomatologia própria lá do paciente com Parkinson. Com essas características, visualizando melhor, observa-se aqui o estriado, como a gente falou lá na frente, a via nigroestriatal com essa degeneraçãozinha aqui, tá aqui a substância negra, então há uma diminuição da dopamina local. Pode-se observar direitinho aqui, tá aqui o estriado, tá aqui a substância negra. Há uma circulação de dopamina daqui para cá. Se essa circunstância aqui está degenerada, a quantidade de dopamina aqui vai reduzir. Normalmente ele tem a função motora normal. Com a redução da dopamina, tem-se uma alteração desses movimentos, levando então à patologia Parkinson que a gente está falando. Questão 5. Os núcleos da base são estruturas compactas cinzentas, intimamente associadas com a organização do movimento voluntário através do córtex motor. Entre os mais tradicionais destacam-se, o que a gente viu aqui sobre as estruturas compactas que estão responsáveis pelo movimento voluntário, o corpo estriado, com caudado, hipotálamo e globo pálido, ou seja, caudado, hipotálamo e pálido fazem juntamente aqui com o corpo estriado a modulação de circuitos subsidiários, ou seja, responsáveis por vias que subsidiam, que ajudam aí na atividade do sistema nervoso central.
É essa, gente. Essa é a opção correta. O corpo estriado, juntamente com caudado pálido e putamen, que a gente viu aqui, ó, estriado, e viu o globo pálido, putamen aqui presentes, fazem essa atividade subsidiária na atividade do sistema nervoso central. Essa é a opção correta. Opção B. O corpo de Levy com caudado modulado por circuitos intermediários. O corpo de Levy não está nem assim tão perto só do caudado e não faz esse circuito intermediário. Portanto, está errado. Opção C. Circuito secundário com putamen e globo pálido modulado por circuitos alternativos. Não existem esses circuitos alternativos, né, gente? Letra D. O polígono de Willis. Eita, o polígono de Willis é de uma patologia chamada AVC. Está relacionado com a parte sanguínea da circulação lá no sistema nervoso central. Então, não está aqui relacionado, portanto, opção incorreta. Opção E. O núcleo accumbens modulado por circuitos subsidiários intermitentes. Professora, não sei o que é núcleo accumbens, não. Tudo bem, tem algum núcleo accumbens aqui? Não. Então, a opção não está correta. Opção A é a correta da questão 5. Questão 6. As aferências nigrais atuam em diferentes receptores dopaminérgicos, D1 e D2. Isso nós vimos aqui em cima. Sobre tais receptores, pode-se afirmar que, opção A, os receptores D2 inibem neurônios estriatais que projetam para o pálido externo, e D1 excita. D2 inibe, D1 excita, parece uma opção legal. Neurônios estriatais por via direta, D1 direta, D2 indireta, destinando-se ao complexo pálido interno e substância negra parte reticulada. É isso, gente? Vamos ver aqui na frente. Via direta, via indireta, D1, D2, excitatório e inibitório. É essa a nossa opção correta. Então, questão 6, opção A. Mas vamos ver as demais. Opção B. Os receptores D2 inibem os núcleos da base, que são estimulados por D1. Os D2 não inibem os núcleos da base, portanto, opção incorreta. Opção C. Os receptores D1 e D2 agem de forma sincrônica, verdade, mas não é assimétrica e nem é no núcleo accumbens. Opção D. Os receptores D2 são excitatórios, D2 são excitatórios, D2 são inibitórios, já está errada. Opção E. Os receptores D2 atuam na vígula esteatal e D1 na estriato nigral. Na verdade, é na nigro esteatal, não é estriato nigral. Portanto, opção incorreta. Então, sexta, opção A. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.